E aí, meu povo, aqui é o Israel Branco do audiofílico.com e agora para uma segunda edição do Conversas Audiofílicas. Hoje eu tô aqui com o Levi Magalhães, que é um realizador audiovisual. Eita. E a gente tá aqui hoje para falar sobre as experiências do Levi com o som. O Levi, ele tem uma experiência já um tanto reconhecida aqui com animação. E também, de uns tempos pra cá, de uns anos pra cá, né? Quanto tempo, Maracatu? Um ano. Um ano pra cá? Só isso Um mesmo? ano. Caramba, parece mais. Parece mais, porque foi muito intenso. Mas eu entrei na Solar... Foi então um pouco antes Não, mais de um ano, vai fazer dois. O DVD faz um ano. Foi pouco mais de um ano, foi quase 2. Fevereiro vai fazer 2 anos. Sim. Janeiro vai fazer 2 anos. E como a gente gosta de falar de som, a gente vai falar um pouquinho de som aqui sobre essas coisas. Beleza. 2 anos em fevereiro. As coisas passam... Foi inclusive foi no ano de 2018, né? O ano horrível de 2018, né? Que eu comecei? Porque 2018 foi um bom ano pra você entrar na Solar, porque foi um ano que tudo deu. As coisas foram muito O ruins. caos começou em... sim. Mas como foi no início, né? Eu entrei no Maracatu Solar em janeiro de 2018. Eu não imaginava que 2018 ia ser 2018, mas o Maracatu foi muito importante pra segurar 2018, que foi 2018. Uhum. Mas sim. Bom, então vamos falar um pouco sobre a tua área no audiovisual. Levi é um cineasta que tem alguns curtas de animação. E além de ser um pesquisador da área, tá com a camisa do Animamundi, né? Minha caráter. Proposital, então. Exatamente. E Animamundi é um festival de cinema de animação, pra quem não sabe. E aí vamos falar um pouco sobre som de animação, como é que é o processo. Eu acredito que o som de animação ele deva surgir mais na pós-produção, né? Pra quem entende menos de cinema, a gente tem uma divisão entre pré-produção, onde você constrói a história, o roteiro, prepara orçamento, prepara a grana, né? Se você for esperto, você começa o filme com a grana. Depois você tem a produção, onde você grava, onde você, enfim, acho que na animação é até um pouco... Essas linhas são um pouco diferentes, né? Onde começam. E a pós-produção, onde você edita, você... Então vamos lá. Onde começa o som da animação? Eita. Sobre num apanhado básico e geral, a gente pode falar que o som na animação ele vem pouco depois do roteiro, na verdade. A gente sempre fala que existe uma etapa depois que os proponentes, os realizadores do projeto fazem um storyboard, que é justamente enquadrar tudo, né, planificar todas as cenas, desenhar bonitinho, quadro a quadro, assim, é como se fosse uma história em quadrinho, né, do storyboard, essa parte do storyboard. E aí, logo em seguida disso, a gente já, dentro da animação, já aconselha que aplique-se o som, porque vem a parte do animático. Que no animático a gente pega o storyboard e coloca numa timeline, e aí nessa timeline a gente já começa a aplicar os sons, para saber que tipo de ambiência vai ter a animação. Para quando chegar os animadores, eles animarem a cena em cima do som. Então o tempo que o animador vai ter para se guiar, ele é o tempo do som. Então, por exemplo, a gente pega o roteiro, mas aí, pega os atores. Nessa altura o som ele tá só na teoria, você ainda não tem um som gravado, você não tem tem um som gravado. Aí que tá. A gente pega o storyboard, a gente pega o roteiro e a gente entrega pro ator. E o ator vai atuar, vai ler, vai declamar o roteiro, vai estar e falar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, por exemplo, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Aí você tem o tempo dessa fala. E o animador vai trabalhar em cima do tempo dessa fala. Pelo menos isso é o ideal. Isso é o ideal. Acontece de, tipo assim, em produções mais iniciantes, isso eu confesso que foi um erro que eu cometi bastante, de você faz o som no final. O animador já fez, e o sonoplasta se limita ao movimento do animador. Sendo que é muito mais enriquecedor o animador seguir e se guiar pelo som. Então, por exemplo, às vezes os atores,
É... Até porque o som é um pouco mais difícil de controlar também, né? Sim, Tipo, eu vou parar o som em tantos milésimos, né? Não é tão fácil sim, sim. quanto na Outro animação. motivo. Eu vejo muito o making off do pessoal do Irmão do Jorel, que é uma série brasileira de animação, com a Melissa Garcia, que é diretora de voz, comentar: às vezes a gente entrega o roteiro na mão dos atores e a gente já deixa o rec Uhum. e eles vão lendo, assim. E às vezes aparece alguma brincadeirinha, né, do roteiro que o animador não vai conseguir sacar na hora. Ele saca porque a voz deu aquela deixa. Tipo, eles falaram isso, então na animação a gente pode brincar com isso, com o gesto da boca e tal, tal, tal. Então, assim, o som, ele tem que entrar entre o storyboard e a animação. Ele entra nessa etapa do animático. Inclusive, no animático a gente vê se aquela tensão tá bem solucionada, se o ambiente tá bem solucionado no som. Tipo, realmente esse som tá pegando uma tensão legal, tá pesando, tá dando suspense. E aí vai fazendo esses testes no som pra depois o animador vai tipo assim, vou segurar mais um tempo esses frames porque ela segurou essa voz aqui, ela gritou, durou... Esse grito que ela deu durou 48 frames, eu posso esticar essa cena, esse movimento em 48 frames. Então, E tem isso também, não é medido em em SMPTE, segundos, é, medido em frames, é medido em frames. Isso. Então, assim, o som ele acaba tendo um papel fundamental pra gente conseguir fazer a personalidade ser mais verídica. Uhum. Acontece muito quando faz o contrário. É isso, de você animar primeiro, você acaba tornando algumas coisas superficiais. Porque deixa de ser uma atuação de voz e passa a ser uma dublagem. Basicamente é isso, assim, no que se fala. Quando você falou de sons, eu falei assim, os sons são antes e tal. Eu não pensei na fala, na verdade. Quando eu tava pensando nos outros sons. Nos outros sons, nos efeitos sonoros. Os efeitos sonoros, a ambiência. Também, mas Eles vêm também antes também? depende da importância daquele som. Por exemplo, se eu tô falando de uma explosão, que é fundamental pra saber quando o personagem vai reagir, Uhum. a explosão tem que vir antes. Uhum. Agora, se eu tô falando de um passarinho que tá cantando, que ele tá lá no plano de fundo, aí eles são incrementos que vêm depois, mas o que gera a personalidade, o que gera a diferença na atuação do personagem é o que a galera foca pra existir, pro animador ter como se guiar. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, assim, você pega, pronto, como eu tava até puxando o assunto contigo, você pega Tom e Jerry, que que são episódios orquestrados e os personagens estão atuando em cima dessa orquestra. Uhum. Então, assim, o animador, ele precisa ter essa orquestra, precisa conhecer essa música para limitar os movimentos em cima da batida, em cima do andamento dessa música. Então, o tom tá super correndo, então tem um levantado da música para mostrar que ele tá correndo e tal, tal, tal. E aí eu acho que a grande sacada da animação acaba sendo esse conjunto, esse trabalho em equipe, sabe? E que torna as coisas muito certeiras. Porque aí na hora que o Jerry bate no tom, sei lá, cai uma bigorna, não sei o que, é justamente quando bate pra tá. Então, assim, essas coisas são chaves, assim, que pra mim são mágicas, assim. Você fica enfeitiçado assistindo, porque você vê como um casamento perfeito. No som pro cinema de live action, você tem uma discussão com relação ao som muito sobre realismos, por causa que o som do cinema em geral ele pode ser dublado 100%, assim. Tipo, muitas vezes você vê uma cena no cinema e 100% da cena nada foi gravado em set, né, de som. Uhum. E aí existem correntes que tentar deixar isso mais realista e tal, especialmente correntes que vão lidar com esse som direto, assim, que tentar trazer o máximo de som possível do set, né, Sim. Existe alguma questão de realismo no som na animação? Com relação a som, especificamente? Quando tu fala realismo no som, tu fala...
De você ser o mais fiel possível do que... Eu não sei, Por assim... exemplo, um carro é um carro, É, um tipo pássaro é um isso, assim. pássaro. É tipo isso, né? Não, Porque assim... não tem como você ter um som direto, né? Sim, sim, você tá criando um universo do zero. Na verdade, eu acho até que a graça da animação é exatamente essa, assim, sabe? E foi uma coisa que eu demorei muito, sei lá, faço animação desde 2013, né? E eu acho que só em 2016 eu comecei a perceber que a graça das coisas é você fazer como elas não são. Então, por exemplo, se você pode criar um universo do zero na animação, você está fazendo uma animação, nada que existe, tudo é papel e tudo isso vai ser criado. E isso envolve o som também. Então, tipo, eu posso fazer os sons como eu quero que eles sejam. Não é à toa que O Menino e o Mundo, os sons do filme são feitos pelo Barbatuques e são feitos com sons de corpo, de peito batendo, estalando. A chuva é um estalo de dedo, sabe? Então, tipo, são coisas lúdicas que podem intensificar o conceito do filme. Uhum. Eu acho que isso agrega para deixar as coisas muito mais intensas e não só intensas, como a animação acaba tornando elas mais verídicas. Você escuta aquele som e você fala, não, nesse universo esse som é assim. Não é uma mentira, não é algo irreal, é uma coisa verídica, é uma coisa que você aceita que aquilo está acontecendo porque nesse universo é assim, a chuva quando bate são estalos de dedos e todo momento que acontece uma chuva são estalos de dedos. Então, assim, são regras, sabe? São leis naturais que o diretor criou e que a animação possibilita isso, sabe? E muita gente recorre, tipo assim, não, mas eu estou fazendo esse som porque ele é muito parecido com esse som. Então, tipo assim, sei lá, você tá batendo uma madeira numa madeira e você fala, é uma pessoa andando, sabe? Você consegue manipular pra você enganar. Sim. Só que eu acho que a graça da animação é, tipo, você falar, você pegar um balão e fazer, sabe, um barulhinho de balão e falar, isso aqui é esse personagem andando. Então é você agregar características diferentes pra você tornar aquilo único. Tem um filme que eu... Faz muito tempo que eu vi, mas não sei se você já viu, que é o Valsa com Bachir. Sim. Que no final Faz ele coloca live action mesmo. Sim. Né? E que essa questão do realismo na animação trouxe algo nesse filme, porque o filme todo ele é muito fantástico, assim, em muitos momentos, né, e tal. Você acha que alguns momentos tipo, são completamente impossíveis de acontecer e tal. E aí quando vem esse live action no final, dá uma... É um soco na barriga. Dá uma sensação tipo, não, foi tudo real, né? Sim. O Menino e o Mundo também tem uma cena muito parecida, que é quando o menino acontece a intriga entre os manifestantes e os soldados, e quando o menino sai correndo, ele vê a mata toda sendo destruída e corta pra uma cena live action da floresta de fato sendo destruída. Sim. E você, isso tudo realmente está acontecendo. Então, eu acho O Menino Mundo, especialmente no começo, né? Pra quem não assistiu o Menino Mundo, é um filme bem interessante, inclusive tem completo no YouTube. Sabia que tem completo no YouTube? Não, Tem completo mas eu acredito. Não tá em boa qualidade, assim, no YouTube, mas... Por que não tem no YouTube, né? Mas tem completo... Não, tem muita coisa que não tem completo no YouTube. Mas eu acho que pra o tipo de cinema que o Menino Mundo é em termos de distribuição, eu acho que é ótimo que ele esteja completo, assim. Sim. Não acho que seria uma grande quantidade de pessoas, infelizmente, que iriam atrás de adquirir na Google Play, alguma coisa assim. Sim. Enfim, mas no começo do filme, ele é um filme muito branco, assim, ele não tem cenário, ele não tem, né, e aí é massa porque eu passo muito esse filme em aulas, porque eu queria que o pessoal entendesse construção do universo só a partir do som, assim, né, e tem muito disso, assim, no começo daquele filme, e eu acho que até pode facilitar o trabalho da animação. Com certeza. Não tenho a menor dúvida. E ainda mais sendo um filme de um orçamento muito baixo, você ter essas fórmulas criativas são ótimas, assim. Bom, eu trouxe esse nome aqui antes da gente começar a gravar, que é o Norman McLaren. Sim. Você pode falar um pouco dele pra gente? Norman McLaren, ele é um animador da Suécia. Posso pesquisar isso no Google? Escócia. Sueco, Escócia.
Não é a mesma coisa, né? Suécia e Escócia. Eu acho que tem Ele é escocês. tem um mar. Eu fiquei assim, no meio, assim. Tu corta isso na edição. Corto nada. O Norm McLaren, ele é um animador escocês. E eu sei que ele teve, na história dele tem muito envolvimento também sobre guerra, que ele foi militar, um lance assim. Uhum. Mas ele parou no Canadá. E no Canadá ele foi um dos fundadores da National Film Board, que é uma das maiores escolas de animação do mundo. E na verdade eles nem se colocam como uma escola, é mais um estúdio canadense, mas que foi um grande laboratório de animação, assim. E nesse laboratório de animação foi onde ele produziu obras incríveis. Mas o melhor de tudo é que ele foi uma das pessoas que, usando uma técnica na película, né? De ele pegar a película e escutar o som, ele começou a pontuar onde é que o som estava nos frames. Uhum. Então, até aquele momento, a gente tinha animações que a orquestra era um plano de fundo, ao vivo, e é isso. Porque McLaren é o quê? 1960, 1962, 52. E aí ele trouxe esse outro mar, que foi... Peraí, eu acho que eu consigo localizar nos frames aonde tá a batida do jazz. Uhum. É onde entra o baixo, aonde tá tocando essas notas. E através desse estudo que ele fez, ele começou a brincar com isso. Ele falou, então quando esse personagem cair, eu quero escutar isso. E quando esse personagem fazer isso, eu quero escutar isso. Ele começou a mapear tudo que a animação acontecia como se fosse uma banda de jazz. Como se fosse uma música orquestrada. Então ele trouxe dentro da animação experimentos em que a animação e o som eram casados. Então ele foi, quando a gente conversa sobre Tom Jerry, quando a gente conversa sobre Pica-Pau, quando a gente conversa sobre essas animações que mostram a orquestra aliada à animação, ele foi um dos grandes responsáveis para isso acontecer. Eu acho que isso tem um pouco com o termo Mickey Mouse, então. Né? Sim. Conhece esse termo, né? Não conheço. Não? Mickey Mouse é um termo relacionado com o som. Na verdade, foi um termo da década de 60, originalmente utilizado, que é um termo pejorativo, originalmente. Ele não é um termo de elogio, né? Na verdade. Que tem a ver com a música que está rigidamente sincronizada com o movimento do personagem. Sim. Né? Assim. Exatamente. Então, toda vez que o personagem se mexe, então, por exemplo, o famoso quando a progressão nas teclas do piano, quando algum personagem está atravessando algo escondido, ele faz né? Eu não sabia que o termo era esse, mas eu já escutei parecido o que tu comentou. Acho que também o que diferencia o McLaren dos outros realizadores, não tô dizendo nem que a animação e o som não começaram com o McLaren, não, existiam experimentos antes dele, mas o McLaren foi o primeiro que, pegou a película e fez isso acontecer direto nela. Ele realmente pintava, tem make-offs incríveis no YouTube dele fazendo esses experimentos, dele escutando a música, aqui tem 3 segundos, 3 segundos são 24, 48, aqui. Então, acaba sendo uma coisa de outro mundo, assim, o cara conseguia fazer esses cálculos, a tabela dele toda lá, ele pintava, cutucava e tal. Então, assim, e eu acho que ele também acaba sendo um grande responsável pelo crescimento, assim, muita gente que estuda motion graphics, né, que não deixa de ser animação, existem a polêmica e tal, mas o motion graphic, ele veio muito da forma como o McLaren trabalhou esse som, porque ele trabalhava com formas geométricas, ele tentava, esse som, que tipo de imagem eu consigo elaborar em cima desse toque, geometricamente falando, né, ele fazia um quadrado, um triângulo, e aí depois ele formava um pássaro semelhante a alguma coisa que ele escutou, e aí acaba que esse movimento todo acabou surgindo daí também. Então eu acho que o McLaren ele tem essa grande contribuição para a animação hoje ser isso, e como a animação trabalha com isso. Assim. A animação não, o som. Como o som trabalha com isso.
Mas, sem dúvida, os filmes dele são... Tem um filme dele que é Dots. E, tipo, você assistindo os filmes do McLaren, você fica assim... Não é todo mundo que vai se entreter, digamos assim. Não são filmes pra você assistir e você ficar rindo, chorando, não. Uhum. São filmes pra você ficar, tipo, é uma coisa muito experimental, é muito, tipo, coisas geométricas se mexendo, colorindo, mudando e tal. É muito hipnotizante, mas não tem um roteiro, é uma coisa simplesmente experimental, mas quando você escuta o som e você assiste, você consegue entender uma harmonia, você consegue perceber uma harmonia. E quando você vê o making-off e vê o processo dele e tal, você fica muito deslumbrado. Sim. Mas não é todo mundo que vai curtir passar umas horinhas e só assistindo, não. Pelo que eu tô entendendo o que você tá falando, me lembra um pouco de uma linguagem assim de videoclipe mesmo, talvez até de VJ, né? Sim, O próprio sim, VJ que em instalações ou algo do tipo, né? Que pega um pouco desse ritmo, assim. Agora, assim, a animação em si, ela tem uma história... Acho que a questão da animação é muito que você consegue ter um controle muito maior, sabe? Sim. No caso, você tem, por exemplo, Fantasia, que é de 1940, não é isso? Acho que é 47. Não, acho que é 40 fechado. A gente pode ver no Google aqui. Mas eu acho que é 40. Eu acho que eu dei aula sobre isso recentemente. 40. E aí o Fantasia, ele tinha o Fantasia de sereia, Fantasia... Não, peraí. Fantasia Walt Disney. Disney, tá. Ai, peraí. Disney. Filme de 1940. 40. 2 horas e 6 minutos. Ele já tem um pouco disso, no caso, por exemplo, da vassoura lá do Aprendiz de Feiticeiro. Tu lembra disso? Lembro, sim. Do Mickey, né? Segurando os baldes de água. Exatamente, porque tá tudo muito... E aí, mas nesse filme você tem uma coisa que é o Fantasound, que foi algo lançado em poucos cinemas, não sei, 12 cinemas, 15 cinemas, eu não tenho lembrança. Mas que basicamente você tinha aí uma espécie de estereofonia 5.1, que no cinema live action não era 5.1, era 2.0, né? Na verdade. Mas você tinha uma diferenciação de canais no cinema que no cinema de live action ia demorar alguns anos ainda pra acontecer. Sim. Né? Não foi o primeiro filme estéreo, mas foi o primeiro filme estéreo pensado, assim, muito bem pensado pra estéreo, né? Eu acho que existe essa questão do controle. E aí eu fico pensando, o quanto de improvisação pode acontecer num universo assim? Improvisação no som? Ou improvisação no projeto? No projeto, mas... apesar das coisas serem muito assim, controladas. como eu tô falando, né? O Conversa de Filhos é quase tudo sobre som, né? Nem tudo que a gente vai falar que é sobre o som, mas... Tá. Cara, é muito complicado haver improvisação. Não vou dizer que não exista, mas isso depende muito do que você tá fazendo, de que tipo de animação você tá fazendo. Então, existem animadores... pronto, pegar um exemplo próximo aqui, o Diego Akio. Animador cearense, reconhecido internacionalmente, dá aula de animação experimental na Itália, tal. E aí a gente fala com ele e ele faz animações, tipo, ele faz uma animação por dia, já chegou a fazer uma animação por dia, né? É algo absurdo no nosso meio, assim. E ele fala que o que inicia ele, o roteiro dele é a música. Então, tipo assim, é como se, tipo assim, por mais que ele improvise, por mais que ele, tipo assim, ele coloca a câmera, pega a massinha dele, porque as animações dele são como o McLaren fazia, são experimentais, são feitas na hora, ele vai fazendo a coisa acontecer, ele não tem um segmento controlado do animático, do roteiro, do diálogo e tal. Não, ele tem uma música, ele tem massinha de modelar, e ele tem luzes e uma câmera, e aí ele coloca a câmera e escuta a música e ele fala, essa música tá puxando isso, tá puxando isso, tá puxando isso. Então, tipo assim, ele usa o som como guia pra improvisar. Então, tipo assim, é um improviso
guiado. Não sei se faz sentido. Mas ele brinca muito com isso, assim. Como ele consegue... Tem dois curtas dele que eu gosto muito de assistir, que é o Fluxus, que saiu entre as 100 melhores animações do Brasil, um lance assim. E Balada dos Guarda-Roupas. Tem muita gente que não curte muito Balada dos Guarda-Roupas, mas eu gosto bastante, porque um belo dia ele falou, tem um monte de roupa aqui que não usa aqui em casa e eu quero fazer um filme sobre isso. E não é um filme narrativo, é um filme onde tem uma balada, um som vibrante, de dança, e ele quer que essas roupas dancem. Então, assim, como essas roupas vão dançar e o que vai acontecer é o improviso que acontece ali, na hora, em cima da música. Agora, o contrário eu nunca vi acontecer, de você ter uma animação e você fabricar a música improvisando em cima. Eu nunca cheguei a ver isso acontecer. Mas eu acho que a música permite, que até entra um pouco no bloco que eu ia comentar, que você tem um conhecimento musical, você tem um conhecimento de dança, torna você um animador melhor, pelo menos eu acredito. Ele deixa o trabalho muito mais fluido. Você consegue... primeiro que a dança tem muita pegada de você mover com arcos. A gente gosta muito de falar da animação disso, que você tem que mover com arcos. Os personagens, eles não são retos. Isso é coisa de robô. Você tem que mover com arcos. Você tem que falar como se a sua mão não fosse só. Ela fosse e voltasse. Ela fosse e voltasse. Eu tô aqui conversando, eu tô indo e voltando. Então, o corpo também. Então, a dança tem muito disso. Então, um dançarino que também é animador, ele acaba internalizando isso e na hora de animar, ele consegue visualizar que o personagem, pra ele estar feliz, pra ele estar triste, ele tem que ter um movimento diferente, assim. Ele consegue performar, sabe? Até como a animação mexe com time, eu sinto que um dançarino conseguiria ter mais facilidade do que um ator conseguiria. Apesar de que eu acho que as duas coisas estão muito próximas. Mas uma pessoa que vive de dança, ela consegue entender o timing, o andamento do movimento e entender que, poxa, a gente tá falando de andamento. Então, se a gente tem aquela batida que é tá, a gente sabe que a cada tá são, sei lá, 12 desenhos. 12. Cada de 4, 48, 72. Então a gente consegue, a pessoa que tem um conhecimento de música, de dança, consegue perceber que dentro daquele andamento, dentro daquele movimento, tem tantos frames. E trabalhar em cima disso, sabe? E eu acho isso incrível, porque quando eu entrei no Maracatu Solar ano passado, eu sinto que eu melhorei como animador. Porque eu percebi que eu estar lidando com andamento me fazia perceber como meu personagem poderia ser ainda mais único. Mas pensando assim, como músico dentro de um Maracatu Solar, por exemplo, você não conseguiria, tipo como aconteceu com aquele Medo do Escuro, né? Só que ali foi algo treinado, algo, né? Um filme que estava sendo projetado, mas com uma música ao vivo. Você não conseguiria projetar algum filme, improvisar algo ao vivo? Improvisar ao vivo? Alguma coisa musical, né? Tipo, pensando nessa questão de novos dispositivos, entendeu? Uma nova forma de você ver, entendeu? Mas me explica melhor. Assim. Tu lembra do Medo do Escuro? Não. Foi um filme, um alumbramento, acredito, que passou no Cine Ceará, encerrou o Cine Ceará, e foi no Cine São Luís e tinha uma banda tocando no momento que o filme estava sendo exibido. Certo. Entendeu? Certo. E aí eu fico pensando muito sobre isso, assim, porque a banda pode errar uma coisa ou outra, a banda pode, sei lá, falhar aqui ou acolá. E a grande questão que comentava assim naquela semana era sobre a vida que isso trouxe pro filme, assim, sabe? Questão, assim, de você tirar a música do espaço de reprodutibilidade técnica dela. Entendeu? E aí eu imagino que se fosse pro outro caminho, né? Em vez de ser isso que o Diego Alcker faz, que você falou, o contrário. O contrário seria mais ou menos isso, né? Eu nunca vi o contrário acontecer. Da música improvisar em cima da imagem. Talvez já tenha acontecido. Mas eu acho que é um experimento a ser feito. Pelo menos eu nunca cheguei a ver uma animação... Eu sei que
teatro infantil tem muito disso. Quem lida com peças infantis e o palhaço e vai chamar alguém da plateia, e tem alguém no teclado, dá pra sentir que existe muito do improviso musical, da pessoa saber lá manejar pra conseguir alinhar e guiar, Agora, uma cena animada, na animação eu não cheguei a ver, mas é algo que tá aberto a experimentos, eu acho possível. Ainda mais quando, por exemplo, no maracatu a gente lida com ritmos... a gente lida com ritmos ensaiados. Só que dentro desses ritmos a gente pode brincar, a gente pode fazer variações. Então, assim, é tudo uma questão de regência. Agora, se essa regência passa a ser o filme, ou essa regência é um regente que está disposto do filme, são coisas que podem acontecer. Então a gente pode seguir nesse assunto da regência, falando um pouco sobre essa tua experiência que você está tendo mais recentemente sobre reger, né? Estar no Maracatu Solar. E não só o estar, né? Mas assim, a regência em si, né? A regência. Ser um líder de uma prestação musical, né? Eu não gosto muito de líder. Essa palavra me apavora um pouco. Eu tô mais ali... sendo um guia. Eu tento falar, tipo, não, eu tô tentando guiar o grupo de alguma forma, mas às vezes eu gosto de brincar falando assim, eu guio vocês, mas vocês me guiam. Porque muito do que eu tô falando, do que eu tô passando, do andamento e tal, eu busco muito no grupo, assim, então acaba sendo um trabalho coletivo. Com certeza é um trabalho coletivo, né? É só uma forma de ver. E assim, eu entrei no Maracatu Solar em 2018. Entrei em janeiro de 2018. O Maracatu Solar, ele entrou na minha vida com uma vontade que eu tinha de trabalhar um longa-metragem chamado Azulei, os Seres da Floresta. É um sonho que esse longa aconteça. E eu sentia que eu não tinha propriedade para fazer esse longa, que é um longa de uma menina, que ela toca no maracatu. Ela tem um tambor e ela usa o tambor para conversar com seres da floresta. Então eu não sentia que eu tinha propriedade, que eu saberia falar. Eu precisava vivenciar o maracatu para eu saber estar nesse projeto, para eu saber o que queria desse projeto. E aí quando foi em dezembro, final de dezembro, acho que foi até antes, eu mandei mensagem para Fernanda Brasileiro, que era a regente. É a regente lá. E está sempre presente na medida do possível. Está lá em Cuba agora. E ela falou pra mim assim, aparece em janeiro que vai ter as aulas pro carnaval e a gente começa dali. Aí eu falei, pode ser, vamos nessa. E aí quando foi em janeiro, eu fui despretensiosamente, cheguei lá e comecei a tentar tocar. E o Maracatu o Maracatu Solar é um grupo que ele é muito aberto. Se tu for lá amanhã... Amanhã não, hoje é que dia? Segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Se você for lá no sábado, você vai ter um instrumento pra tocar. Entendeu? A gente tem essa porta aberta sempre de, tipo assim... Você quer aprender, você quer participar, você pode. E não tem negócio de taxa, não tem negócio de RG, não tem negócio de lista. Aqui é um lugar pra você tocar e você tá junto. Sim. E eu acho isso, e eu achei... Inclusive, muita gente chega lá e fica tipo... Como assim? Não tem uma ficha de inscrição? Não tem que botar meu RG, meu celular? Eu só preciso chegar e pegar um instrumento? Então muita gente estranha isso, porque é um pensamento... Não era pra ser esquisito. Sim. Mas acaba sendo pela sociedade que a gente vive, o momento que a gente vive. E aí acaba sendo muito convidativo. E uma lição de vida, inclusive, muito grande, assim, de eu perceber que tem ali gente de momentos muito diferentes. Quando a gente começa as oficinas, quando a gente começa os ensaios, a gente tá cada um de um jeito. A gente sempre faz uma primeira atividade, que é uma atividade de andamento. A gente começa a andar, circular, bater palma. E a gente sempre tá desencontrado. Cada um bate palma de um jeito, cada um anda de um jeito, rápido, devagar. E é muito claro pra mim e pra quem tá lá na oficina que ali é uma constatação de quanto a gente tá cada um na sua cabeça. Eu passei por um estresse no meu dia, passei por uma alegria no meu dia, passei
momentos no meu dia e aquilo tá deixando a minha vida num andamento específico, em um ritmo específico. Inclusive, eu levo isso muito pra animação, porque eu acho que você tá lidando com um personagem específico, ele tem que ter um andamento e um ritmo específico. E aí, quando a gente começa o ensaio, a gente vai ter que sair desse andamento que você tá individual e vamos encontrar um andamento único pro coletivo acontecer. E aí começa, aí, palma, aí não funcionou, vamos outra palma. Palma, outra palma, palma. Aí, sei lá, na quinta, sexta palma, tá todo mundo batendo palma ao mesmo tempo. Que aí já é o grupo se alinhando. Então, assim, esse meu crescimento na Solar não foi só um crescimento, de eu encontrar a percussão, de eu entender como é a percussão e crescer como possivelmente músico percussionista, entender a área da música e tal, mas eu também crescer no âmbito de entender como é a atuação, como são as pessoas, como que na verdade a gente tem um andamento próprio, a gente tem um ritmo próprio, uma música própria, um jeito de fazer sons que é nosso. E isso me traz uma gama, um leque de opções, oportunidades, criatividade que eu estou aplicando na animação. Então isso eu acho incrível. Agora, depois desse momento inicial que eu participei do Carnaval de 2018 e depois que eu participei eu falei, não, eu gosto muito de tocar tambor, eu quero tocar o faia, vou tocar o faia, comecei a tocar o faia. Aí o pessoal dos ferros, caixa, comecei a tentar os outros instrumentos. E quando foi no meio do ano passado, a gente teve o DVD do Maracatu Solar, inclusive tá no YouTube. E a gente teve essa alegria do DVD e teve a tristeza entre mil aspas, porque a Fernanda, que é a nossa regente, ela foi para Cuba. Então a gente não ia poder contar com a Fernanda, apesar de a Caterine, que é professora de música da UFC, ter entrado para segurar as pontas e segurar e ficar com a gente. E aí nessa coisa de regência, de a Fernanda tá saindo, a Caterine tá entrando, ela é uma pessoa muito ocupada, tal. Eu e o Francisco, que é outra pessoa lá do Maracatu, fomos segurando a ponta. A gente, não, vamos... Tinha ensaio que não tinha quem regesse, né? Porque a Fernanda tava ajeitando as coisas pra Cuba, a Caterine tava dando aula, e a gente tava lá naquela situação de que precisava de alguém pra tentar a regência. E aí eu falei, posso tentar. Acho que eu posso tentar, porque eu conhecia as músicas da Solar. Na verdade, as músicas que tocam na Solar, parte das músicas do Pingo, né? São músicas que ele compôs em 90. E em 90 assim, década de 90, né? E nessa década, meus pais estavam em Fortaleza. E os meus pais conhecem o Pingo. E os meus pais tiveram o CD do Pingo. E eu escutei quando eu era criança. Então, tipo assim, indiretamente, no fundo do baú, eu já conhecia parte das músicas da Solar. Sim, desde sempre. E meu pai já trabalhou com o Pingo. Então, assim, no final das contas, quando eu conheci as músicas da Solar, eu falei, isso aqui tudo já é muito familiar pra mim. Porque eu já escutei. E aí eu falei, eu acho que eu posso tentar reger. E aí eu tentei, consegui algumas coisinhas no primeiro mês, segundo mês, Outubro já tava apresentando, 2018. E 2019 eu entrei como oficineiro e regente. E ali pra mim e está sendo uma alegria imensa, porque eu sinto que existe um carinho muito grande, uma alegria muito grande, uma confiança muito grande do grupo. E sabendo também que aquilo também pra mim tá sendo um crescente profissional em todos os âmbitos pra mim. Tipo, eu consigo enxergar na Solar um crescimento de maturidade, um crescimento profissional na área de animação, um crescimento profissional na área de música, um crescimento de vários tipos de leque, assim. E eu fico muito contente. Tem uma coisa interessante nesse que você falou sobre todo mundo tá no mesmo ritmo, né, a partir de exercícios. Não sei se tu sabe disso, mas aquela divisão andante, os ritmos diferentes, né, tem um nomezinho, esqueci agora. Não é ritmo que chama, não, é Os andamentos? agógica, né? E aí que você tem diferentes velocidades, né, e tal. E aí elas são muito pautadas. O mais rápido é a velocidade do coração
mais rápida. E o mais lento é a velocidade do coração mais Isso lenta. não tava ligado. Né? Nossos ritmos musicais, eles são pautados pelo ritmo do nosso coração, né? Existem alguns que são um pouco mais lentos, existem alguns que são um pouco mais rápidos, mas assim, em geral, né, 99% da nossa música está dentro do ritmo do nosso coração, né? E aí, existe até uma coisa que o pessoal fala que se você ficar olhando pra uma pessoa, não sei se isso é verdade, mas se você ficar olhando, assim, pra uma pessoa por 2, 3 minutos, o ritmo dos seus corações vai ficar parecido, assim. Eu não sei se isso é verdade, mas a questão é que é interessante isso, no momento pra você reger uma banda, né? O que vem muito é de você, não, vamos deixar nossos corações. É meio romantizado falar isso, mas assim, o ritmo do nosso corpo é pautado pelo ritmo do nosso coração, Sim, né? sim. Então vamos deixar nossos ritmos parecidos, né? Nossos ritmos no mesmo, né? Na mesma batida, né? No mesmo. Eu acho que é bem interessante isso de exercício, assim, porque você acaba criando oportunidades para que isso aconteça. Sim, sim. E eu acho principalmente que a Solar é um grupo, o maracatu, e eu acho que isso é uma convenção de todos os maracatus, é que a gente está lidando com pessoas de N lugares. É um grupo aberto, é um grupo que está ali para receber. Então a gente não tá ali pra um pouco, talvez, mas o objetivo não é as pessoas entrarem na Solar e saírem de lá percussionistas. As pessoas entrarem lá, conhecerem a cultura do maracatu, a cultura africana e disso participar e Tem uma tá experiência lá. social, né? Isso Enfim. Então, assim, um grupo ali é pra manter um movimento vivo. Então, eu acho que se a gente tá lidando com pessoas que, tipo, são pessoas que dona de casa, uma pessoa que faz cinema, uma pessoa que é estudante, uma pessoa que, sei lá, de todos os jeitos, a gente tá ali também pra, tipo, fazer esse coletivo acontecer. Sim. E todo mundo entrar no mesmo andamento. E eu acho que essa é a grande parte legal, assim, porque a gente tá lidando com N diferenças, mas que a gente consegue se unir. Isso é muito poético. Isso lembra até uma parte que eu falei com o Pingo na entrevista dele. O quanto que a grande questão é uma união, né? Em um momento onde as pessoas estão tão separadas, né? As conversas sempre são muito afiadas, né? Você encontra na música, que é algo que você não você explica racionalmente, mas enquanto você está na música, você não fica pensando assim, eu tenho aqui esse tanto de batidas por minuto, esse tanto de... Você não fica pensando nisso. Mas a partir dessa coisa meio que não é exatamente racional, né? Você entra num algo que as pessoas conseguem se unir com mais facilidade. Sim, né? sim. Até porque eu mesmo não manjo tanto. Eu não sou... Eu olho assim, eu falo, tipo... vamos pegar aqui uma partitura. Eu, tipo, vou ficar, tipo... Que? Sabe? E aí eu acho que as coisas são muito feeling, muito, tipo, momento e tentativa. E vamos ensinar desse jeito. Oralidade. E eu acho que é isso, sim. E é uma coisa, novamente, uma coisa que eu levo pra animação. Sim. Que eu acho que a construção dos personagens fica ainda mais verídica. Pois é isso. É isso. Esse foi mais um Conversas Audiofílicas, onde quase tudo é sobre som, mas tudo é sobre pessoas. E eu gostaria de agradecer o Levi por estar aqui. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, dá um pulo no audiofílico.com para ver mais conteúdo sobre áudio. Enfim. E a gente se vê por aí. Até a próxima. E tchau.